Boa noite, galera. Professor Zilvan aqui com vocês para mais uma aulazinha aí preparatória para IAGS, né? Então, pessoal, olha só, eu tô trazendo aqui a parte agora de arquitetura de computadores. A gente viu na segunda-feira a programação. Hoje eu tô trazendo arquitetura de computadores e provavelmente sexta-feira eu vou trazer redes ou banco de dados, tá? E aí eu vou variando as matérias de acordo com o que a gente for passando durante a semana, de acordo com o que eu vou vendo que vocês estão mais tranquilo ou que vocês estão com mais dificuldades, tá? Pessoal, então, eu defini os preços aqui já, tá? Com o meu sócio aqui, até mesmo com a sala de aula e tudo mais. E eu tô querendo convidar um professor de redes para dar aula para vocês na semipresencial no sábado, então, pelo menos um sábado aí por mês vai estar um professor de arquitetura com vocês diretamente, já especializado nessa área. E aí vai ficar o seguinte: o pessoal que for assistir só online, fazer os simulados online, trabalhar na plataforma online que a gente vai disponibilizar com o material e tudo mais, vai ficar R$ 70 por mês, tá? Até a prova, tá? E aí o pessoal da semipresencial vai ficar aí R$ 120 por mês, tá? E aí aquele lance, dois simulados presenciais domingo por mês e aula todo sábado, tá? E dia de semana online. Então fica esses dois preços aí, tá? Já expliquei, já tá tudo ok. Quem quiser se matricular, show de bola. Quem não der agora, fique tranquilo. Quem quiser acompanhar eu ainda vou postar alguns vídeos ainda no YouTube também, tá? Eu não vou, não vai ter todo segunda, quarta e sexta igual vai ter no curso, tá? Mas aí pelo menos um ou dois vídeos por semana no YouTube eu vou disponibilizar lá pro pessoal que não vai dar para fazer o curso, ok? Então, o conteúdo programático dessa aula 1 de arquitetura de computadores é introdução à informática, noção de hardware e conhecendo os componentes, tá? Então, a gente vai falar na arquitetura de computadores, sobre hardware e software, tá? Então, a gente vai falar primeiro sobre as noções de hardware, depois as noções de software e toda a sua introdução, né? Como a gente trabalha com isso, tá? Lembrando que essas primeiras aulas eu vou passar só teoria, eu tô passando teoria com vocês, eu tô falando de cada ponto, tá? E depois que eu der a teoria, eu vou dar essa teoria aqui agora, de hardware. Na próxima aula, exercício. Então eu vou resolvendo os exercícios com vocês, tirando as dúvidas de acordo com o conteúdo que eu falei com vocês, tá? Então, introdução. O que é um computador, tá? Ou equipamento eletrônico para processamento de dados, tá? Então, o que é um computador? Tá? É a primeira pergunta que todo mundo faz quando entra no curso técnico de informática, tá? Todos os professores de vocês aí, provavelmente, de arquitetura, perguntaram para vocês isso, o que vocês acham que é um computador, tá? E qual é a sua função no geral, tá? Então, um computador, ele é um equipamento eletrônico de processamento de dados, tá? E ele é qualquer conjunto de hardware e software, ou seja, parte física e parte lógica, tá? Então, todo hardware que tiver componentes eletrônicos, que tiver um sistema, ele vai ser um computador. Então, os celulares são computadores, notebooks são computadores. Hoje em dia, os fogões, geladeiras, televisões, tudo isso que tem um sistema operacional, um sistema de controle e também contém um hardware, que é a parte eletrônica, vai ser um computador, tá? Então, é uma máquina, conjunto de partes eletrônicas e eletromecânicas, capaz de sistematicamente coletar, manipular e fornecer os resultados das manipulações de informações para mais objetivos, tá? Essa é a resposta mais complexa do que um computador, tá? Então, isso aqui, cara, é um padrãozinho para vocês gravarem depois, anotem, escrevam, porque eu já vi caindo uma questão com essa introdução aqui em diversos concursos, não só na IAGS, tá? Sobre a introdução do computador. E aí, quando a gente fala de um computador, a gente fala um sistema computacional, né? Um sistema onde vai auxiliar determinadas áreas, né? A efetivar e ser mais rápido nas suas atuações no mercado em geral. E aí é dividido em três principais sistemas, né? Primeiro, o hardware, que vai ser a parte física do computador, tá? Tudo que você pode tocar é o hardware, tá? Porque hard,
né, do inglês ou é difícil ou é duro, tá? Então é a parte dura, a parte física que você pode tocar, vai ser no hardware, tá? O software, que são os sistemas, tá? O software, quando eu falo o software, eu tenho diversos tipos de softwares diferentes. A gente vai ver nas aulas mais pra frente aí, tá? Então o software é qualquer programa que vai controlar uma ação em determinado hardware, tá? Então é a parte lógica, tá? Professor, na prova, como pode cair? Pode cair, né, o que é um hardware e um software extenso para vocês descreverem, ou pode cair o seguinte: defina, você tem um computador, componentes eletrônicos e tal, você tem um sistema que controla tais ações nos componentes eletrônicos. Cite a alternativa que simultaneamente corresponde aos dois elementos acima, tá? Aí hardware e software. Ou, você tem a parte física do computador e você tem a parte lógica do computador. Quais são os nomes denominados para essas duas etapas de construção do computador, tá? Aí, parte física, hardware, parte lógica, software, ok? Então sempre vai ficar caindo nesse mesmo critério aí, tá? Então, para funcionar a nossa arquitetura de computadores, a gente precisa desses três elementos, tá? O hardware, o software e as pessoas, tá? Os usuários são as pessoas que vão utilizar o hardware e software, são as pessoas que vão fazer manutenção no hardware e no software, tá? Então são as pessoas que vão trabalhar diretamente com esses dois equipamentos. Então as pessoas também são de super importância na nossa arquitetura de computadores. E aí a gente fala, como toda introdução de arquitetura de computadores, quem são essas pessoas, quem são esses usuários que vão utilizar o computador, tá? Então, o usuário vai ser quem? Vai ser sua irmã, seu irmão, sua tia, sua avó, seu papagaio, periquito, seu cachorro. Qualquer um que puder acionar alguma ação específica em um conjunto de hardware e software será um usuário, tá? E os usuários têm alguns conceitos que vocês têm que entender sobre o usuário. São noções básicas de assistência técnica, são noções básicas de arquitetura de computadores. Que é o seguinte: os usuários não são especialistas em informática e não têm a obrigação de ser, tá? Hoje em dia, a situação ainda piorou mais ainda, né? Lá na década de 90, na década de 2000 ainda, a gente tinha usuários com conhecimentos básicos de informática, pelo menos, tá? Porque tinha vários comandos, várias ações, passo a seguir. Então, praticamente todo usuário tinha que ter pelo menos uma noção básica de informática para trabalhar com os computadores, tá? Depois da evolução, smartphones, smart TVs, entre outros, tá? Os usuários ficaram leigos, né? Hoje o usuário não precisa ter uma noção básica de informática para poder mexer no celular, não precisa ter uma noção básica de informática para mexer numa televisão, tá? Ele só segue um passo a passo e vai realizar aquelas determinadas ações, tá? Então o usuário hoje é qualquer pessoa e ele não precisa ser um especialista em informática, tá? Quem tem que ser um especialista em informática são vocês, que são futuros sargentos técnicos de informática da aeronáutica, ok? São impacientes, tá? Normal, toda vez que você vai trabalhar com o usuário, tiver uma questão no concurso falando sobre o usuário, uma das principais ações do usuário é que eles são impacientes. Não estão dispostos a perder tempo com um site, programa que não atenda às suas necessidades, tá? Então, e não atendem ou aceitam que o computador se comporte de maneira inesperada, bugs, travamentos, entre outras coisas, tá? Às vezes a pessoa vai lá, vou comprar um computador gamer, cara. Vou gastar R$1.300 no computador gamer. Aí começa a travar o computador, travar. Só o Google Chrome tá comendo aí 90% da memória, 90% do processador, né? E aí começa a tiltar: não, eu comprei um computador, o computador tá ruim e tal. Mas não é que o computador tá ruim. Você não compra um computador gamer hoje por R$1.300. No mínimo, um computador gamer decente você vai pagar 3.000, tá? Então, isso eu falando mais baixo, tá? Então, isso é culpa exatamente do usuário, que ele não entende sobre hardware e software e acaba comprando normalmente pela aparência, né? Hoje em dia também tudo é computador gamer, é só você botar um LED no computador que é computador gamer, né? Então, e os usuários compram porque eles não entendem, eles não têm necessidade de entender e eles só veem pela aparência do produto no geral. Tem necessidades diferentes, tá? Então, em função da sua experiência, formação e idade,
diferentes perfis de usuário, tá? A nossa, nossa técnica administrativa, ela não vai ter a mesma ação do que um contador, tá? O contador, ele não vai precisar das mesmas necessidades do que um programador. O programador, ele não vai precisar das mesmas necessidades, né, de um professor de história, por exemplo. Então, para cada formação, para cada pessoa, para cada idade, para cada especialização, você vai ter uma necessidade diferente na utilização do computador, ok? E aí os usuários também tentam associar experiências passadas, né? Eu gosto muito de comentar isso, né? Mesmo que aqui o nosso foco seja a parte do concurso, mas que os usuários eles simulam muito experiências passadas. Há uma vozinha que trabalhou na máquina de escrever por 50 anos, digita super rápido. Se ela pegar um teclado um pouquinho mais alto, um pouquinho modificado, que relembre ela a máquina de escrever, ela vai digitar muito mais rápido que muitos programadores experientes aí, ok? E aí agora a gente vai falar sobre o hardware no geral, tá? Então, como eu falei para vocês, o hardware é um conjunto formado por circuitos eletrônicos e partes eletromecânicas do computador. Então é tudo que é físico, tá? E a parte física e correspondente à primeira fase do projeto do computador. Então, para você começar a projetar um computador, para você começar a identificar um computador, primeiramente você tem que identificar o hardware daquele computador, tá? E depois você vai para a identificação de software. Então, formado por sistema central, que é um gabinete, tá? O gabinete seria o nosso sistema central. Periféricos, né, que são os dispositivos de entrada e saída. Hardware localizado fora do microcomputador, que viabiliza a comunicação com o mesmo, que são os monitores, tá? Dispositivos de entrada de dados, de saída de dados, de entrada e saída de dados, ok? Então, principais componentes do sistema central, tá? Então, a gente tem aqui a foto de um gabinete, tá? E seus componentes internos, o que a gente tem ali dentro daquele gabinete. Lembrando, pessoal, olha só, concurso. Parece essa imagenzinha, qual é o nome desse componente, componente de um computador? Aí tá lá, gabinete, CPU, desktop, caixa preta, né? O nome disso determinado, independente de qualquer computador de mesa, vai ser sempre gabinete. Ah, professor, mas gabinete é a parte de fora, externo, ele tá com os componentes dentro, vai ser gabinete, tá? Não caiam nessa de ficar chamando de CPU ou de qualquer outra coisa, porque CPU é o quê? CPU é o nosso processador, é a nossa unidade única de processamento, tá? Então o CPU vai ser sempre correspondente ao nosso processador. Então tomem cuidado de ficar denominando o nome dos componentes de maneira incorreta, porque isso pode prejudicar vocês na hora de fazer o concurso, ok? Então a gente tem o nosso primeiro componente de hardware, que é o nosso processador, ou a nossa CPU, Central Processor Unit, né? Unidade única de processamento. É a parte mais importante do computador. Quando eu comparo o computador com um corpo humano, normalmente eu falo que o quê? Que o nosso processador é como se fosse o cérebro das pessoas, tá? Ele vai fazer todos os controles no geral ali, sobre todas as ações dentro do nosso corpo, tá? Então o CPU, o processador, ele vai fazer todo o controle, todas as ações de processos, tá? No nosso hardware no geral, todos os componentes de hardware. Ele é acoplado à placa-mãe e se conecta direta ou indiretamente a todos os componentes da mesma, tá? Então, para qualquer componente, entrada e saída, componentes internos, componente on-board, off-board, vocês vão ver esses termos mais para frente. O processador vai ser sempre conectado, ele sempre vai trabalhar com o uso e processo de processador, tá? Algumas funções importantes do processador aí, tá? Primeira, interpreta e executa instruções fornecidas pelos programas, tá? Então o processador ele é o cérebro, e o cérebro ele precisa de o quê? De uma imagem, mentalizar alguma coisa. Então ele trabalha diretamente com o programa. O programa que é uma lógica específica, né? Que traz a visualização para a mente. Então o processador ele sempre vai trabalhar junto com os seus processos nos programas executados nos nossos sistemas operacionais, né? Nos nossos softwares. Cálculos e operações aritméticas, comparações lógicas, tá?
Então, o computador inicialmente, né, ele foi criado literalmente para fazer cálculo, operações aritméticas e comparações lógicas, né? Essa é a função inicial do computador. Depois, com a evolução da tecnologia, ele foi sendo instruído a fazer outros tipos de ações, tá? Lembrando aí que a gente tem dois primeiros computadores registrados na história, tá? Ah, professor, como assim eu tenho dois primeiros computadores registrados na história? A gente tem o ENIAC, que surgiu aí um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Que foi declarado como o primeiro computador de utilização pública, tá? O ENIAC. Só que, por que ele foi declarado como primeiro? Porque todos os processos de um famoso cientista da computação, famoso matemático chamado Alan Turing, né? Eles não foram efetivados por causa que ele foi determinado como criminoso e aí sofreu castração química, né, e tudo mais. Eu indico para vocês verem o filme Jogo da Imitação, quem quer saber sobre essa história, tá? E o Alan Turing, ele criou praticamente o primeiro computador, que era uma máquina capaz de traduzir informações na guerra, né, dos alemães, tá? Que é chamada de máquina de Turing, tá? Só que como ele foi condenado como criminoso só em 2008 ou 2012, eu não estou muito lembrado, eu vou trazer depois, eu boto no grupo certinho o ano específico. Que a rainha da Inglaterra forneceu perdão ao Alan Turing e aí todas as suas descobertas foram efetivadas como instruções centrais, tá? Então, em alguns concursos pode dizer que ele declare o ENIAC como o primeiro computador. Em alguns concursos mais focados na programação, pode dizer que eles digam que a máquina de Turing é o primeiro computador, tá? Porque praticamente todos os programadores amam o Alan Turing, né? Estudam suas iniciações científicas aí, tá? Processamento de todos os tipos de dados, então o processador ele faz processo de qualquer tipo de dado, tá? Controle e gerenciamento dos demais componentes de hardware então ele faz o gerenciamento e o controle, tá? Ele controla todo o hardware, né? Todos os componentes. É a mesma coisa, como eu falei que ele é o cérebro. Quando a gente levanta uma mão, quando a gente levanta uma perna, é o cérebro que manda a instrução pro corpo fazer aquela determinada ação. E isso demora milissegundos, tá? E aí no computador não é diferente. O processador manda a instrução e aí a placa-mãe, que seria o corpo do nosso computador, ele vai ver qual componente que vai ser ativado de acordo com a instrução do processador, tá? Então o processador é constituído por milhões de transistores, tá? Milhões e bilhões, dependendo do processamento geral do processador. Dei um exemplo aqui. Ele tem a velocidade de processamento em clock, em gigahertz hoje, tá? Hoje a gente trabalha somente com gigahertz. E a gente tem os dois principais fornecedores de processadores aí do mundo, né? Que é a AMD e a Intel. São as duas principais, as duas que seguem na disputa aí da liderança aí, e as duas que sempre estão trabalhando com esses sistemas de processamento no geral, tá? Então a gente tem aí um modelo do processador da Intel, a gente tem um Core i7 aí, tá? Então o processador da Intel e o processador da AMD só tem uma diferença, tá? O processador da Intel, ele tem a pinagem dentro do processador, é uma pinagem chapada, né? Ela não tem ferros de conexão. O ferro de conexão para cada um desses conectores dourados aqui fica na própria placa-mãe. Já nos processadores da AMD, o ferro de conexão vem aqui e a placa-mãe vem com a conexão chapada. E aí você tem que tomar cuidado, né? Mais cuidado dos processadores da AMD ainda do que da Intel. É claro que da Intel, se você colocar o processador no posicionamento errado e fechar, travar, você vai amassar os pinos que ficam na placa-mãe. Mas no da AMD você tem que ter cuidado até quando você tira, né? Porque você pode acabar amassando os pinos ali também da placa-mãe. Então a gente tem as memórias, né? As memórias, a gente tem dois tipos de memórias aí, tá? Então a gente tem as memórias de armazenamento e as memórias de armazenamento temporário. São as nossas memórias RAM e ROM, tá? As nossas memórias volátil e não volátil, tá? E a unidade de capacidade das memórias hoje é gigabyte, né? Mega gigabyte, tá? Hoje a gente utiliza mais giga, né? Até, por exemplo, 256 gigabytes de memória RAM. Ou terabyte quando a gente está falando de
memória ROM, que é armazenamento. Então a gente tem os tipos de memória. Memória RAM. É sempre bom vocês anotarem esse nome em inglês, tá? Random Access Memory, tá? Vocês têm que anotar isso aí, porque normalmente em concurso ele cai denominado dessa determinada maneira, tá? Então memória RAM, vocês já sabem ali, é a memória volátil, aonde são carregados programas, dados são lidos e os dados que são lidos do HD, que é uma memória ROM, tá? Então é uma memória volátil, ou seja, enquanto tiver corrente elétrica passando pelaquela memória ali, ela vai estar com as instruções dentro dela. Se você desligar, cortar a corrente elétrica, desligar o computador, ela não armazena nenhuma informação, ela perde todos os dados, tá? O tipo de memória RAM, ela só permite a leitura, tá? Aqui tá leitura e gravação, mas isso aqui tá incorreto, depois eu vou consertar. Então a memória RAM, ela só permite a leitura e a alocação de informações, tá? Seu conteúdo precisa ser salvo antes do desligamento do computador. Como eu falei, quando a gente corta o acesso à corrente elétrica, todos os dados que estão naquela memória RAM, elas são apagados, ok? Muito mais veloz que as memórias secundárias, HD, CD-ROM, SSD. Por quê? Porque a memória ROM, como eu falei, é volátil, ela trabalha com o temporizador ali enquanto estiver carregando os processos. Já o HD, o SSD, o CD-ROM, ele vai trabalhar com armazenamento. Então eles trabalham ali com aqueles processos com informações armazenadas. Então tem que ler, tem que editar às vezes uma informação, jogar aquela informação editada de novo, regravar por cima. Então todo esse processo é um pouco mais complicado, tá? E aí a gente tem a memória ROM, que é uma memória não volátil, que serve para armazenamento de informações, tá? E aí seria quem? Seria o SSD, o HD, o pendrive, o cartão SD de memória, né? Todos esses equipamentos de memória que servem para você armazenar informações são as nossas memórias ROM, tá? E aí a gente tem agora alguns tipos de memória. Memória RAM, eu trouxe mais uma mais atualzinha da Coazir, tá? Com LED e tudo mais. E a gente tem a memória ROM aí, um modelo aí, um SSD, tá? E aí a gente entra no quesito da placa-mãe, né? A placa-mãe, o que seria a placa-mãe? A placa-mãe seria como se fosse, se a gente comparasse com o corpo humano, seria como se fosse o nosso corpo, né? Nosso tronco central. Ela que faz a conexão de todos os equipamentos ali, off-board e on-board. Ela que faz a comunicação com todos os equipamentos ali, tá? Então é a placa responsável pela interconexão de todos os componentes, processador, memória, placa de vídeo, HD e etc. E por meio dela, o processador se comunica com os demais componentes e periféricos, ok? Algumas características importantes da placa-mãe é que contém a ROM com o programa de controle da BIOS, tá? Então ela possui uma memória ROM, tá? Ela possui uma memória ROM chamada EEPROM, já plugada na placa-mãe, que tem a gravação do sistema operacional da placa-mãe, da própria placa-mãe, que se denomina BIOS, tá? Então a BIOS, o sistema da placa-mãe, do fabricante ali, vai estar sempre armazenada na própria placa-mãe. A quantidade de slots de expansão existentes, tá? Então a gente tem os slots PCI, para as placas mais antigas, os slots AGP, para as placas mais novas, PCI Express, Mini PCI, tá? Conexões de M2, slots de memória, tudo isso a gente tem diretamente plugados ali na placa-mãe, tá? Velocidade de comunicação com os periféricos alta, tá? Como ela tem uma conexão direta com os periféricos, ela tem uma alta conexão com qualquer tipo de componente do nosso computador. Então a gente tem o modelo da placa-mãe. Eu não vou entrar em requisito da placa-mãe agora, tá? Nas aulas práticas aí do sábado, nas aulas presenciais, eu vou demonstrar para vocês todos os componentes e tudo mais. Eu vou disponibilizar para o pessoal da aula online aí também, tá? Depois para a turma online eu faço um vídeo, né? Um vídeo comigo mesmo mostrando a placa-mãe e explicando cada função de cada componente aí. Disco rígido, né? HD, memória ROM, a gente já falou.
E aí a gente vai parar por aqui hoje, tá, pessoal? Por hoje, a gente vai falar só até a placa-mãe, tá? Sobre seus componentes. A gente falou sobre hardware, software, introduções iniciais. A gente vai acabar na próxima aula de arquitetura falar sobre a parte, os componentes de hardware, e aí a gente vai entrar em software, tá? E aí a gente vai começar a bater na tecla com vários exercícios de concurso. Lembrando que é uma semana de apresentação, então eu tô dando 20, 30 minutos de aula aí, tá? Então, só para apresentar o curso mesmo. É claro que eu vou bater em cima desse conteúdo de novo, de uma maneira mais complexa, tá? E a gente vai trabalhar com exercícios e tudo mais, tá? Então, a partir de semana que vem, que fecha literalmente as turmas, a gente vai estar trabalhando sempre teoria, exercício, teoria, exercício, teoria, exercício, tá? E vamos martelar sempre todas as questões que podem ocorrer aí, podem cair no concurso de vocês. É claro que a gente não vai trabalhar só com questões do concurso da IAGS, a gente vai trabalhar com questões de concurso de todos os concursos do Brasil, tá? Que são conteúdo que pode cair na própria da IAGS, que ainda não tenha caído, ok? Então a gente vai trabalhar sempre dessa melhor forma aí. Tá maneiro, pessoal? Então, até sexta-feira, já passei o preço lá do curso, né? Então, o online ele vai ficar R$70 e o semi-presencial, com aulas presenciais todos os sábados e 2 simulados presenciais, 2 domingos de simulado presenciais, vai ficar R$120. E as aulas EAD com simulados EAD e tudo mais, vai ficar ali na faixa de R$70, tá? E lembrando também que a partir de semana que vem as aulas serão pelo Meet, tá? Então, as aulas serão gravadas, elas serão postadas depois, né, do horário da nossa aula, que é 7 horas, tá? Porque vai ser no Meet, para mim ter a interação com os alunos, para vocês poderem tirar dúvida comigo em tempo real, vocês me mandarem mensagem se vocês não entenderem alguma coisa, ok? Então, até mais, galerinha!